amigos, meu nome é Ângela e você está no canal A Caminho de Casa. O vídeo de hoje, eu acho que é o meu quinto ou sexto vídeo, acho que sexto vídeo. E o tema do vídeo de hoje é um tema um tanto quanto delicado, um tema que vai exigir de mim muita seriedade, muita responsabilidade e muita coragem para falar. Por que eu falo isso? Porque eu venho acompanhando as consequências que advêm quando as pessoas elas abrem a boca para falarem a verdade sobre esse assunto. Porque a mentira foi muito propagada. Os corajosos que se propõem a falar a verdade geralmente são apedrejados. Só que se tem uma característica nessa vida que eu tenho, é coragem. E eu tô aqui com toda a coragem que eu tenho, com toda a responsabilidade, todo o respeito que eu tenho para falar desse assunto. Eu já adianto a você que não gosta desse assunto, ou que não concorda com isso, ou que acha tudo isso um absurdo, qualquer coisa desse tipo, que você não se proponha a vir nesse vídeo para criticar, para falar coisas negativas, falar coisas depreciativas, porque não vai adiantar. Eu sou imparável quando eu descubro a verdade sobre determinado tema. Não existe nada que estremeça as minhas convicções, certo? Não existe nada que me faça parar. O mundo pode explodir ao meu redor e eu não paro quando eu descubro a verdade, quando eu descubro que eu estava sendo enganada e quando eu me proponho a divulgar o verdadeiro conhecimento sobre determinado assunto. Eu fiz um roteiro, diferentemente dos outros vídeos, o roteiro tá aqui, ele é meio amador, assim como o meu canal também é um tanto quanto amador. Não é um canal tecnológico, não é um canal que tem vinheta, não tem nada demais, mas é um canal que, dentro da sua simplicidade, ele vem para divulgar o conhecimento, né? Para espalhar o conhecimento. O tema do vídeo de hoje é sobre o ET Bilu. O famigerado ET Bilu, que depois de um tempo eu via descobrir seu verdadeiro nome. O nome verdadeiro do ET Bilu, né, da lenda urbana, né, como assim foi conhecido por muito tempo, é Idibel. Pessoal, eu vou pedir para vocês nesse vídeo, quando vocês assistirem esse vídeo, que vocês se proponham a abrir a mente, que vocês se proponham a questionar junto comigo e entender a minha linha de raciocínio, certo? Por isso que eu fiz um roteiro, eu escrevi alguns caminhos que eu tenho que seguir, porque eu quero que as minhas ideias elas fiquem suficientemente claras, que elas tenham, como é que eu posso dizer, determinado posicionamento no espaço-tempo dos eventos, para que tudo possa ser compreendido da forma mais clara e mais, enfim, transparente possível. Certo? Eu vou começar pelo começo. Eu vou começar falando para vocês como foi que eu tive contato pela primeira vez com a história do ET Bilu. E a premissa da qual eu parto é a seguinte: mentiram para você sobre o ET Bilu. Mentiram para mim. A mídia mentiu para todos nós. Todas as emissoras de TV mentiram para todos nós. E a verdade sobre o ET Bilu, ela pode ser descoberta por aqueles que se propõem a pesquisar, a se aprofundar e a buscar o conhecimento. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que eu tenho 32 anos, eu sou advogada, eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica da qual eu não me vanglorio, mas eu também não me deprecio para falar. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu sou uma pessoa muito informada, porque eu gosto muito, talvez tenha a ver com o meu signo solar, que eu sou geminiana. Eu gosto muito de informação, eu gosto muito de me aprofundar nos temas pelos quais eu me interesso, e com esse assunto não foi diferente, certo? Já há mais ou menos uns 10 anos que eu pesquiso sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência. Eu sou ressonante harmônica do professor Hélio Couto. Eu li vários livros, O Curso em Milagres, O Desaparecimento do Universo, O Poder do Agora, Peça e Será Atendido. Eu tenho uma prateleira de livros de autoconhecimento imensa e tudo que eu aprendi no decorrer de todos esses anos me levaram a conhecer Daquila Pesquisas. O meu primeiro contato com esse tema foi quando eu cruzei com o canal do Rafael Hungria, né? Dentro das minhas pesquisas, dentro das minhas vivências, eu encontrei Rafael Hungria no YouTube e tudo que Rafael Hungria falava, todas as informações que ele trazia eram elas ressoavam muito verdadeiras para mim, não só conforme o meu lado racional, conforme o meu lado questionador, mas também com relação ao meu sentimento.
É como se Rafael ele me trouxesse uma relembrança, sabe? Como se aquela informação ela já tivesse guardada em mim, mas eu tava adormecida para aquilo. E quando o Rafael falava, através até da forma como ele fala, que ele tem uma retórica muito boa, ele é muito neutro, né? Quando ele repassa as informações, eu despertava para aquilo e eu dizia, realmente, o que esse cara fala é verdade, e eu não sei porque eu sinto tanto isso como verdadeiro, mas eu simplesmente sinto. Fazia ressonância com tudo que eu já havia estudado através dos livros, dos aprofundamentos, né? Mas também fazia ressonância com o meu sentimento. Só que a única coisa que Rafael Hungria trazia, que batia de frente com as minhas crenças, era a história do ET Bilu, né? Vulgo ET Bilu, não, Idibel, vulgo ET Bilu. E eu não acreditava, porque, assim, eu achava o seguinte: se um dia um ser de outra dimensão, um ser extraterrestre, um ser extradimensional, ele vier fazer contato com a humanidade, vai ser exatamente como os filmes de Hollywood mostram, né? Ele vai descer lá no Central Park com sua nave luxuosíssima, e ele é um cara verde de sei lá quantos metros de altura, com os dedos esquisitos e com um olho enorme, enfim. Eu achava que seria assim, porque foi isso que foi incutido na nossa mente, né? Falavam pra gente que esses seres, eles eram assim. E como o Idibel fala num dos seus vídeos aí muito propagados pela internet, ele fala, se eu estou enganado assim, nós não somos feios, isso é um paradigma. Ele fala dessa forma, é até bem engraçado. E eu não acreditava que o contato com o ser extradimensional aconteceria da forma como aconteceu e foi divulgado pela mídia, pelo CQC, pela Record, pela Bandeirantes, não sei, Atrás do Mato, que fala busquem conhecimento. Eu não acreditava que seria assim e eu não acreditei, né? Eu não acreditei, eu relutava, eu questionava, eu não aceitava, mas eu tenho uma coisa, pessoal, que é uma característica que eu considero positiva. Eu sou uma pessoa que eu tenho honestidade intelectual, certo? Antes de dizer que alguma coisa, na verdade não é nem de dizer, de bater o martelo, de julgar uma coisa como verdade, como mentira, eu não me permito julgar antes de me aprofundar naquilo, certo? Porque é muito fácil a gente sentado no nosso sofá, tomando o nosso café, fazendo as nossas atividades do dia a dia, a gente simplesmente, eu acredito ou eu não acredito com base nas nossas crenças, sendo que a gente sabe que a crença nada mais é do que uma informação que foi aceita como verdadeira por nós, certo? Muitas vezes foi uma autoridade na nossa vida que trouxe determinada informação, foi um pai, foi um professor, foi enfim, um mestre, e que simplesmente pelo fato daquela pessoa ter autoridade sobre nós, a gente trata aquilo como se fosse verdade absoluta, e muitas vezes não é. No decorrer da minha vida, eu vim descobrir que 90 e tantos % das minhas crenças não condiziam com a realidade, né? Como diz o professor Hélio Couto, o mapa não é o território. E não foi diferente com a história do ET Bilu. Quando eu fui apresentada aqueles vídeos, todo aquele assunto, todo aquele tumulto ao redor do assunto, eu realmente não acreditei a princípio. Mas eu disse, não, eu vou me permitir a análise crítica de toda essa situação, eu não vou fechar a minha mente e eu vou me aprofundar. E foi assim que eu fiz. Eu estudei, pessoal, esse assunto, esse evento que aconteceu no Brasil por muitos anos. Eu ouvi áudios, eu ouvi vídeos, eu falei com pessoas, eu comparei depoimentos, eu comparei tudo que você imaginar, eu fiz. Aquilo era como se fosse algo muito importante para mim, sabe? Durante aquele período, quando eu tive contato com essa informação, que eu não conseguia, tem um bichinho aqui, mas hoje ele sai. Enfim, eu não conseguia seguir sem eu descobrir a verdade sobre aquilo. E foi assim que eu fiz durante alguns anos. Eu realmente me inteirei sobre esse assunto. Só que eu vou levar para vocês qual foi o meu ponto de partida para começar a desconfiar que aquilo que foi divulgado pra gente era mentira. Eu vou trazer os pontos para vocês e a gente vai pensar junto, certo? O primeiro ponto que eu comecei a pensar, isso não faz sentido, foram o tanto de emissoras que foi em Corguinho, lá onde é que era a sede do Projeto Portal na época, que hoje é a sede da Dáquila Pesquisas, o tanto de emissoras que foram lá para entrevistar uma farsa. Porque, veja, inicialmente o Danilo Gentili foi, né? Tem os vídeos aí na internet e em todos os lugares dele falando, lá, uma nave,
tudo que eu falo aqui é verdade, eu não teria motivo. Aliás, se não fosse, vocês podem acreditar em mim, ele fala, né? Se vocês podem acreditar em mim, se fosse mentira, eu tinha até tinha mais motivo para fazer piada. Ele fala lá que Viola, eu vi, ele é baixinho, ele tá flutuando, ele fala tudo isso nos vídeos que estão aí na rede, né? Só que ele sai de lá batendo o martelo que aquilo ali é mentira, que aquilo ali não é verdade, né? Que aquilo ali é o Urandi atrás da moita fingindo ser um extraterrestre. Só que depois que o Urandi volta de lá, depois vão a Bandeirantes, né? Primeiro vai a Record, cujo entrevistador é o Cristiano da Record, né? Ficou muito famoso também nessa época. Disseram que ele até queria exorcizar o ET Bilu. E depois foi a Bandeirantes, né? Que foi o entrevistador que ele chegou mais próximo do ET Bilu. Foi o que o Bilu até fala, eu vou modificar a estrutura da montanha para que fique mais fácil para você subir, acelerar suas frequências e tal. É bem interessante esse vídeo. E na minha cabeça não fazia sentido uma pessoa voltar de uma experiência dizendo que aquela experiência é uma farsa e outras emissoras gastarem recursos, gastar dinheiro, alocar pessoal, enfim, para ir lá para entrevistar a farsa que já foi divulgada como farsa. Não faz sentido, minha gente, gastar dinheiro, gastar recursos. As pessoas têm que parar suas vidas para ir no interior do Mato Grosso do Sul fazer uma entrevista com um cara se fingindo de ET atrás da moita, entende? Que não faz sentido. E esse foi um dos pontos que eu peguei para começar a desconfiar que existia uma possibilidade de eles não terem falado a verdade para nós, certo? Outro ponto muito interessante que me fez também desconfiar, abrir os olhos para essa situação, foi a reação de medo que o Cristiano da Record, que o Danilo Gentili teve no contato com o C, certo? O Danilo Gentili ele chega a gaguejar falando com o Idibel. Se vocês assistirem um vídeo, tem aqui no YouTube, tem em todos os lugares. Entrevista do Danilo Gentili com o ET Bilu. Só desconsiderem a parte que eles colocam um cara pulando atrás da moita. Eles vestem um cara lá, colocam um capuz no cara e fazem o cara pular atrás da moita para dizer que é o ET Bilu. Aquilo ali é uma farsa, aquilo ali é uma situação que eles fizeram para manipular. Aquilo ali não aconteceu, aquilo ali não é o C, certo? É um dos integrantes da equipe do Danilo Gentili. Mas o Danilo Gentili ele chega a gaguejar. Ali ele é baixinho, eu vi. E pior do que a reação do Danilo Gentili é a reação do Cristiano da Record. Eu vou colocar aqui para vocês perceberem e sentirem comigo a reação dele diante de uma farsa. Pois não? Ô Bilu, eu não gostaria de... É a concha. Bilu, eu posso entregar a concha pra Fernanda? Ela entrega pra você depois? Nós não trouxemos a concha, falhamos. Não, Bilu, eu ia pegar a concha da tua mão. Eu não tô com a concha na mão, Bilu. Eu não tenho. Oi? Eu não tenho. Ô Bilu, eu vou deixar a concha com o Urandir, tudo bem? Não. Bilu, eu quero dar a sua mão. Ele queria pegar na tua mão, da concha. Da minha mão? Mas, Bilu, espera na próxima vez. Isso, por favor. Bilu, quero ficar no campo limpo com você. Agora consegue ver, Bilu? Deixa eu ver. Joga uma luz pra ele ver onde tu tá. Não. Ah, agora eu peguei, Bilu. Está me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano, Pois não. e minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais 2 passos. 1, 2, 3, Bilu. Bilu está tentando se mostrar totalmente. É só manter a calma. Bilu, eu posso chegar um pouco mais perto? 5 passos. Bilu quer ficar 2 palmos. Você não. Bilu está organizando a energia de vocês para se mostrar. Bilu. Cristiano, Pois não? pegou o Bilu totalmente. Só o rosto, Bilu. Não. Bilu quer ficar 2 metros.
Pode ser 3 metros, Bilu, por favor. O Bilu, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Bilu, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. Preparado para tocar, Bilu. Bilu sairá na estrada. Oi? Bilu sairá na estrada. A gente fica nessa posição ou a gente vai pra estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Pessoal, vamos pensar. Não faz sentido um monte de homens junto, dezenas de pessoas no mato, certo? Eu sou mulher, eu tenho 1,53 m. Mas se eu tivesse certeza que era um cara atrás da moita, tirando uma com a minha cara, eu ia lá, eu enquanto jornalista ia lá, puxar o capuz dele para dar um furo de reportagem, para mostrar a todo mundo que o Projeto Portal era uma farsa. Ia desmascarar, ia ganhar, enfim, pela melhor reportagem, pelo maior furo. Não faz sentido essa reação do Cristiano da Record e dos demais repórteres, né? Que o Bilu fala, não, eu quero entregar a concha na sua mão. Ele, não, Bilu, nós falhamos, nós não estamos prontos, fica a tantos metros de mim, não chegue tão perto. Pessoal, ele é um homem. Provavelmente, como o Bilu tem 1,43 de estatura, ele deve ter o quê? 1,70, sei lá. Ele poderia, né, ser maior do que o Bilu e enfim, não ter medo. E sem contar que ele não estava só, né? Tava cheio de homem lá, pessoas do próprio Projeto Portal, pessoas do grupo da Record, e ele se apavorou diante do ser. Como assim? É um homem com um capuz atrás da moita e eu tô apavorada, eu gaguejo, eu não quero que ele chegue perto de mim. Não faz sentido, pessoal. Basta questionar, basta pensar, não faz o menor sentido. Essa imagem, inclusive, ela foi analisada pelo Rutan, do canal O Documentarista. E o Rutan, eu não sei se vocês sabem, mas o Rutan, ele é especialista em audiovisual, em manipulação de imagens, em montagens, em todo esse tipo de coisa. E ele contatou o Rafael Hungria, ele falou pro Rafael Hungria, Rafael, eu quero desmascarar vocês. O que vocês falam sobre Ratanabá eu até acredito, mas sobre o ET Bilu eu não acredito. E eu quero os áudios e os vídeos que tem a ver com o ET Bilu, porque eu quero ir pro meu canal e falar a verdade. Só que eu quero fazer isso através de uma live. Eu quero que você esteja presente, porque eu quero falar a verdade para as pessoas sobre essa história do ET Bilu. E o que foi que aconteceu? A entrevista terminou com o Rutan caindo em prantos, certo? Pedindo perdão ao Urandi, que é o presidente daquela pesquisas, porque o Rutan já falou mal do Urandi, já falou que o Urandi era um farsante, coisas do tipo. E no final, o Rutan conclui, depois de fazer uma perícia das imagens do ET Bilu, que não tem como aquilo ali ser um processo natural, não tem como aquilo ali ser físico. Aquele ser, ele não pertence a esse estado de coisas, ele não é daqui. Não tem como aquilo ali ser uma montagem. Não tem como nada do que aconteceu ali ser algo manipulável por pessoas humanas, certo? E ele termina a live com o Rafael, eu vou deixar aqui essa live, eu acho que nos comentários eu deixo para que vocês assistam essa perícia, em prantos e pedindo perdão. Essa mosquinha não vai deixar a gente em paz, mas tudo bem, finjam que ela não tá aqui. Ele termina em prantos pedindo perdão ao Urandi. Eu sei que ele até entrou em contato com o Urandi, só que o Rutan hoje em dia ele se recusa a falar sobre o ET Bilu. Porque ele fala que ele não está preparado para continuar, para falar sobre isso, ele não tem esse nível ele já falou muitas vezes que ele tem medo, ele não tem esse nível de desprendimento para ter contato com algo tão fora da nossa realidade, sabe? E isso foi uma coisa que também chamou muito a minha atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas o então falecido Jevaé, que ele era o diretor da revista UFO, ele tentou, há muitos anos atrás, entrar em contato com o Urandi, logo no começo do Projeto Portal,
para contratar o Urandi para trabalhar para a revista UFO. Só que o Jevaé, ele se dizia sei lá, o presidente da ufologia do Brasil, o mestre da ufologia do Brasil, alguma coisa do tipo. Só que a verdade é que o Jevaé, ele nunca teve contato com seres extradimensionais. Ele era sim um pesquisador, mas ele nunca teve contato, ele nunca viu nada pelo que se fala. Ele é extremamente racional e ele negava absolutamente todas as experiências que o Urandi tinha e provava que tinha, certo? O Urandi já foi para o ratinho, o Urandi ele já foi pesquisado como um ratinho de laboratório de fato por um grande cientista dos Estados Unidos, junto com uma psicóloga muito renomada na época, e chegaram à conclusão de que os fenômenos realizados por Urandi eram verdadeiros, não existia nenhum grau de manipulação. E o Jevaé, ele quis contratar o Urandi para que o Urandi trabalhasse para a revista UFO, com a condição de que o Urandi mentisse, que ele não falasse a verdade sobre os contatos que o Urandi de fato tinha com os seres e que ele ia ganhar, sei lá, coisa de $13 mil à época para trabalhar para a revista UFO. E o Urandi negou, o Urandi falou que não, que o Urandi tinha uma mensagem para passar para as pessoas, para a população, e que a população já era enganada demais e o Urandi não ia mais participar, não ia participar de mais um engano para a população. E a partir desse evento, o Jevaé, ele perseguiu o Urandi, ele caluniou, ele injuriou, ele processou. Muitas pessoas falam, mas o Urandi ele foi processado, ele mentiu porque tem inquéritos contra o Urandi de vender casas em Marte. Pessoal, vamos lá. Processar, a gente pode processar quem a gente quiser. Inclusive, existe o fato de você processar alguém mesmo sabendo que aquela pessoa não cometeu crime algum. O nome disso é denunciação caluniosa, certo? Eu sou advogada, então ninguém melhor do que eu para falar. E o que o Jevaé fez com o Urandi foi isso. O Jevaé, ele não aceitou o fato de que o Urandi era, de certa forma, privilegiado dentro da concepção dele por ter contato com esses seres. Não aceitou o fato que o Urandi não queria ser capacho dele nem trabalhar para ele. E o Jevaé, ele começou a imputar crimes ao Urandi, dizer que o Urandi fazia isso, dizer que o Urandi fazia aquilo. O Jevaé, ele tentou sabotar o projeto Portal. Tem foto do Jevaé com um laser na mão, colocando luzes no mato para sabotar o projeto. Essa foto eu vou deixar aqui do lado. Tem áudio do Jevaé falando também que tentou manipular, que ameaçou o Urandi, ameaçou o pessoal de lá. Existe até relatos de que o Jevaé, ele ameaçou pessoas de lá, os integrantes de morte, né? Existem esses relatos. Eu fraudei as luzes lá da fazenda 4 vezes. Uma vez foi a minha secretária, outra vez fui eu, outra vez fui eu de novo e a 4ª vez fui eu de novo. Aliás, a primeira vez foi eu, a segunda a secretária, as outras 2 fui eu. Foi nessa ordem. Fui eu que estava brincando com essa camisa e fraudei. Mas a verdade é que tudo isso não passava de uma inveja gigantesca que o Jevaé tinha do Urandi, porque o Jevaé, ele se dizia uma coisa, mas a realidade, os fenômenos de fato aconteciam com o Urandi, e o Jevaé tentou perseguir o Urandi por muito tempo. Inclusive os processos pelos quais o Jevaé intentou contra o Urandi, imputação de crime, esse tipo de coisa, o Urandi, eu li a sentença, inclusive, que está num vídeo do Rafael Hungria, que eu vou deixar aqui na descrição, que o Urandi, ele foi absolvido por atipicidade do fato. O que significa atipicidade do fato? É quando o fato que é imputado a mim não constitui crime, certo? Porque o Jevaé e um diretor da Globo, à época, estavam afirmando que o Urandi estava vendendo terreno na Lua. Aí a polícia bateu lá, carregou o Urandi para prestar depoimento na delegacia, só que as pessoas vieram para cima para defender, para mostrar que não, que na verdade o que acontecia é que ali na região de Corguinho, realmente é uma região grande, e as pessoas estavam comprando, fazendo suas casinhas lá, e todas elas tinham suas escrituras, tinham tudo certinho, tudo em conformidade com a lei, tudo em conformidade com os ditames legais. E o Urandi, ele foi absolvido por atipicidade do fato, pelo qual o fato que ele estava sendo imputado a ele não constituía crime, não constituía ilícito, nem sequer na área civil, entende? Então a gente percebe que o Urandi, ele foi alvo de muita perseguição, pessoal. O Urandi, sem dúvida nenhuma, é um dos homens mais corajosos do qual eu tenho notícia, porque ele foi muito perseguido. O Jevaé falou para ele algumas vezes, de acordo com alguns relatos que eu vi, que ele era incansável, que ele só ia desistir quando destruísse o Urandi, e o Urandi apenas disse assim seja. Só que o que é que aconteceu no decorrer do tempo?
Urandi, enquanto presidente do atual Dacla Pesquisas, antigo Projeto Portal, ele só cresce. Se você acompanhar o progresso de Urandi e de Dacla Pesquisas, né, que Urandi era conhecido como o pai do ET Bilu, hoje em dia é um conglomerado enorme de empresas. Eles ganham prêmios frequentemente, ganharam prêmios em Dubai, fazem parcerias público-privadas com o estado de São Paulo, com o pessoal da Universidade Federal do Amazonas. Pessoal, qual é o sentido lógico de uma instituição como a Universidade Federal, uma entidade como um estado da grandiosidade de São Paulo, fazer uma parceria com o pai do ET Bilu, que é uma fraude? Pessoal, não faz sentido. Não faz sentido. Eles mentiram pra gente e as evidências ficam cada dia mais claras. O Urandi, ele só expande. O Dacla Pesquisa só expande. Cada dia toma proporções maiores. Cada dia pisa em lugares que a maioria desses grupos de empresas, essas pessoas que estão aí há muito tempo lutando, não conseguem chegar. Não é isso que acontece diante de uma farsa, de uma fraude. Geralmente o tempo, ele descortina a mentira, ele mostra a verdade. O tempo, ele sempre mostra a verdade. Vejam o que aconteceu com aquele médium famoso do Brasil, que ele era dono praticamente de uma cidade inteira, existiam inúmeras pessoas trabalhando para ele, mas a verdade, ela foi se mostrando com o tempo. E não demorou muito não, até demorou um tempo, mas não foi muito não. O Urandi, o projeto Dacla Pesquisa, já está aí há décadas e só cresce e só alcança lugares inimagináveis. Não faz sentido tudo isso ser mentira. Sem contar que, eu estou falando assim por cima, se você fosse aprofundar de fato e você tiver acesso às provas, se você tiver acesso às fotos, aos áudios, aos relatos, você fica assim, você forma uma certeza tão absoluta com relação àquela situação que não existe nada que tire aquilo ali de verdade, sabe? Que coloque aquilo ali como mentira pra você, porque eu fiz isso, eu comparei depoimentos de pessoas, eu fui atrás dos vídeos que diziam respeito a esse fato, eu estudei tudo sobre a vida do Urandi, eu estudei tudo sobre a vida das pessoas que têm envolvimento com o projeto, eu tenho contato com pessoas que são de dentro de lá mesmo, que são os grandes nomes de Dacla Pesquisas, eu falo com eles no Telegram. Eu comparei depoimentos de pessoas que diziam estar na mesma cena, mas um deu depoimento há, sei lá, 20 anos atrás e outro deu depoimento hoje, depois de muitos anos. E os relatos são os mesmos. Eles dizem, há 20 anos atrás uma pessoa dizia, o ET Bilu falou isso. Aí quando é hoje que eu vejo um depoimento de outra pessoa que estava lá, na mesma situação, o Bilu falou isso, e é a mesma coisa, sabe? Não existe incongruência, pessoal. Não existe mentira, não existe nada que você venha a desconfiar. Não existe. E a verdade que vem sobre tudo isso para mim, que veio no decorrer do tempo, é que o que aconteceu há 2000 anos atrás está acontecendo novamente, né? Ele disse que ele voltaria com os seus anjos, né? Só que a gente espera que seja de uma forma que talvez não seja. A gente espera que a coisa aconteça de um jeito de acordo com a narrativa do que foi dito pra gente, e talvez venha acontecer de uma forma totalmente diferente do que aquilo que a gente foi instruído. O Bilu, ele é real. O nome dele é Idibel. Ele tem talvez milhões de anos, né? Milhares ou milhões de anos. Ele é um ser extremamente evoluído, muito mais do que aquilo que a gente consegue compreender. Ele nunca saiu daqui. Ele sempre esteve aqui em determinados momentos da nossa história para nos auxiliar, para nos orientar, para nos mostrar a verdade. E, mais uma vez, ele está aqui. Ele está aqui para que a gente busque conhecimento. Ele está aqui para nos alertar que esse mundo que nos é apresentado, ele não é real. E ele está em busca de todos nós, que estamos prontos, que estamos preparados para ouvirmos a verdade e para seguir aquele e aqueles que há alguns anos atrás nos falaram que se a gente buscar a verdade vai nos libertar. Busquem conhecimento. Qual será o mundo? Informações surpreendentes em relação à Terra. Também passaremos sobre a origem do homem na Terra, sobre a presença de Cristo. Toda a verdade. Também sobre Deus.
o arquiteto do universo.